Olá, pessoal! Aqui quem fala é do Boteco Criativo. Estamos entrando na terceira rodada desse boteco, que já é um sucesso aqui no Grande ABC. E a gente quer agradecer a todo mundo que tem acompanhado aí as duas primeiras rodadas desse boteco maravilhoso. A gente segue aqui recebendo pessoas de todos os tipos, tamanhos, cores, sabores e também... muito peculiares. E a gente hoje está recebendo aqui com muito prazer e com muito carinho a maravilhosa Milene. E aí, gente, boa noite. Boa noite, pessoal de casa que está assistindo por aí. Fico feliz de estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser um encontro lindo. É um prazer ter você aqui com a gente super agradece por você ter aceitado esse convite. Ah, olha só a recepção também. É que vocês aí em casa vocês não estão vendo, né, gente? Não, vocês estão vendo sim, olha lá. Estão tá vendo, aparecendo. ó, mesmo. Tô ótimo, eu tô bem recepcionado, tô feliz demais. Ah, muito bom. E vamos começar com um brinde? Sim. Por favor. Por favor. Olha, é pra virar esse aqui, hein? Ah, não. Pra quem não sabe, nós estamos tomando 3 copinhos de água, tá? Água de maiores de 18 anos, Água de fazendo maiores de favor. 18 anos. E queria saber o que você brinda, Milene. Ao que eu brindo? É. A saúde, né, família? A saúde, família, axé. Axé, vambora. Água docinha. Coisa boa. Milene, a gente sempre começa perguntando quem é você, de onde você vem e pra onde você vai. Meu Deus. As 3 numa lapada só. Bom, eu sou a Milene, tenho 22 anos de idade. Eu sou do Zaira 3, em Mauá, desde sempre, nascida e criada no Zaira. E sou multiartista. Também por vontade, mas também por necessidade, né? Quando você é artista, você tem que saber fazer um pouco de tudo. Então, eu sou principalmente agora poeta, Slam Master do Slam ABC, que a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco sobre o que é Slam, o que é Slam Master. Mas sou Slam Master organizadora do Slam ABC, sou MC, sou poeta, sou atriz, diretora, dramaturga, arte educadora social, sou influenciadora digital também. Nesse meio todo a gente coloca a internet junto. E, enfim, articulo, produtora cultural também, articulo várias atividades na ABC, região São Paulo, Brasil e vambora. E para onde eu vou continuar fazendo todas essas coisas e continuar trampando bastante. Porque é isso, né? Agora que a gente vai tendo essa visibilidade, vai conseguindo trampar com arte, a vontade é fazer cada vez mais. Então, sou multiartista e estarei multiartista aí por bastante tempo. Nossa, essa coisa do multiartista me pega muito, né? Porque a gente vai sempre descobrindo novas coisinhas que a gente sabe fazer, que a gente precisa fazer, que a gente quer fazer. Mas queria aproveitar para então inverter a pergunta. Certo. Milene, o que você não é? O que eu não sou... Pegou. Uma multiartista, né? Eu não sou a pessoa das exatas. Super tinta. Eu sou uma palhaça, sou circense, não sou acrobata. Não consigo pedir pra levantar meu pé mais de 10 centímetros, não vai rolar. Já vai doer. Não sou uma entusiasta no ambiente culinário. Não sou... Manda bem no miojo. Mando bem doce. Me joga um brigadeiro pra eu fazer, eu vou bem. Me joga ali um bolinho, uma coisinha. Agora, passou disso, é sobrevivência total. Não sou uma grande entusiasta do ambiente culinário ainda, quem sabe. Daqui a pouco a gente não traz atualizações. Não sou uma influencer, por mais que crie conteúdo pra internet. Eu não sou, tipo... Oi, amigos, arrumem-se comigo pra tal coisa. A blog, a que vai divulgar aí coisas ruins para as nossas pessoas na sociedade. Não falarei marcas aqui, mas faz rar. E bota a gente com dívida por aí. Não sou essa pessoa. Acho que... Nossa, louco pensar coisas que a gente não é, né? Não sou uma pessoa que não gosta de cerveja. Eu gosto muito de cerveja, gente. Olha só. Maravilhosa. E você falou que você é do Slam. Sou do Slam. E aí você falou isso, eu fiquei curioso aqui. O que é Slam? A gente não sabe muito bem. Você pode explicar pra gente? Slam é o nome que a gente dá pra batalha de poesia. Tipo, existe o cenário das batalhas de rima, que já é muito conhecido há bastante tempo, mas vem ganhando mais visibilidade nos últimos tempos. Só que na batalha de rima, um MC batalha contra o outro diretamente e geralmente é improvisada, né? Freestyle ali, o pessoal lança uma rima de improviso. No Slam, você pode lançar uma rima de improviso, uma poesia de improviso, só que no Slam, você é sozinho, você, seu texto, e assim, sem acompanhamento musical, sem figurino, sem objeto. É você, seu corpo, sua voz, e você tem até 3 minutos para lançar a sua poesia.
Os jurados são escolhidos na plateia de forma aleatória dentro das batalhas. Então, você escolhe ali 5 pessoas para dar nota de 0 a 10. O poeta vai lá, tem até 3 minutos para lançar um texto de temática livre. Então, você pode falar desde textos que são mais politizados, sobre revolta, sobre, enfim, descontentamentos sociais, coisas do tipo, mas pode lançar textos de amor, textos para sua família, textos de autoestima, textos, enfim, coisas que você queira falar. 3 minutos. Improvisado, decorado ou lido. E aí a batalha acontece nisso. Então, assim como na Batalha de Rio, a gente tem o circuito regional. Então, tem os slams que acontecem nas cidades, nos bairros, nas localidades aqui em São Paulo, interior, litoral, centro, aqui no ABC. A gente tem o campeonato estadual, que reúne todos os campeões regionais para competir um campeonato estadual. Que, inclusive, eu sou a atual campeã estadual do slam. Jogando aquele marketing, assim. Aí, depois do estadual, existe o circuito nacional, que é o Slam BR, então, onde reúne os campeões dos estados para competir. A Biayala, que reúne todos os campeões da América. E o Mundial, que reúne todos os campeões dos continentes, né? E aí, então, é esse o circuito, assim, né? Mas no mais básico da coisa, é uma batalha de poesia autoral de até 3 minutos de duração. E como que foi ganhar esse campeonato estadual? Loucura total. Quero ouvir essa história. É muito louco, porque eu comecei a competir slam, por mais que eu já conheça o cenário das batalhas de poesia desde 2018, que não faz tanto tempo assim, mas acaba que faz, né? Porque a gente passou por uma pandemia aí no meio. Eu não era a pessoa que recitava, tá ligado? Tipo, sou atriz, mas eu acho que existe uma grande diferença de você fazer uma peça de teatro e você batalhar, assim, né? Porque eu acho que a batalha, ela pede muito... É muito expositiva em muitos aspectos, assim. Então, eu ficava meio pá de estar sozinha ali, recitar os meus textos, tipo, o pessoal comprar a minha ideia, enfim, não sei. Não ia muito, não ia para assistir. Até que em 2022 eu fui convidada a participar de uma dessas batalhas, assim, né? Foi o antigo Slam Resistência. E aí fui convidada a participar e dali comecei a entender que existe um circuito, existiam as coisas e tudo mais. Então comecei o que a gente chama de correr slam, né? Que é você ir para vários slams para tentar pegar várias vagas para tentar em uma delas ir para o campeonato estadual. Então em 2023 corri, fiz meu nome nessa cena, fui para o campeonato estadual, perdi na primeira fase, na primeira eliminatória, em 2023. E aí me deu uma louca, assim, de querer de novo, sabe? Tipo, perder e... Ei, peraí, calma lá. Vamos tentar mais uma vez. Mas foi uma coisa paralela aconteceu à vontade de participar. Foi que eu comecei não só a ganhar visibilidade na internet, mas eu comecei a direcionar os meus textos para um ambiente didático. Tipo assim, eu tinha textos que falavam sobre a minha vivência, minhas poesias que falavam sobre mim, sobre o meu corre, só que eu sou arte educadora. E aí eu comecei a sacar, que os meus alunos pegavam muito melhor as coisas quando eu falava ou rimando ou quando eu fazia alguma poesia sobre o tema. E eu falei, nossa, eu consigo ensinar fazendo poesia. Então eu comecei a direcionar a minha escrita, a escrever mais textos que ensinavam coisas, traziam ideias, traziam alguma visão diferente sobre alguma coisa, sobre poemas decoloniais, falando sobre a autoestima brasileira, sobre as coisas que aconteciam aqui em São Paulo, e, enfim, das minhas vivências também dentro desses textos, né? E fazendo críticas também ao racismo, à violência de gênero e tudo mais, em textos que explicavam sobre isso, né? Então, comecei a trazer um ambiente mais didático para minha poesia. E isso meio que casou, assim, a cena comprou muito, abraçou muito. Então, quando eu fui competir o Slam SP ano passado, que é o campeonato estadual, eu fui com esses textos, assim, né? Fui acreditando nessa ideia de textos da potência da arte e educação dentro da poesia falada. E aí foi muito louco, porque foi paralelo a isso também. Eu criei o Slam ABC ano passado, que é uma batalha de poesias autorais que acontece em Mauá, toda terceira quinta do mês. E aí o pessoal do ABC foi em peso no Slam SP assistir, levaram a bandeira, gritaram. E a gente tem o grito, avisando, o grito do Slam ABC, a gente grita que no ABC tem poeta, né? Então todo mundo gritando junto, e aquela coisa meio caravana do Faustão, tá ligado? Meio Silvio Santos, assim, do ABC Paulista. E aí eu entendi, de forma bem resumida, que não era só sobre mim, né, o corre, não era só sobre mim aquele campeonato. Nunca foi, mas foi menos, assim, quando eu olhava ao redor e vi uma banca lá. Então, foi muito louco trazer esse troféu para ABC e continuar fazendo esse corre, né? Que eu não parei. Tamo aí, cada vez mais vontade. Ah, legal, não, maravilhosa. Eu vi aqui, né, tem uma frase que você fala muito, que é no ABC tem poeta. O que essa frase significa para você e de onde que ela veio? Eu
como eu tinha dito pra vocês, corri bastante slam em 2023, né? Participei de vários eventos lá, e principalmente em São Paulo. Em 2023 não existiu o Slam ABC. E o cenário de slams no ABC também estava, como eu posso dizer, ofuscado. Existiam 2 slams que aconteciam aqui, um em Rio Grande da Serra, que era o Função, e um em Diadema. Só que eles não estavam mais pós-pandemia, enfim. Existe essas dificuldades, né? Vários coletivos culturais acabaram passando por essa dificuldade. E aí, eu ia para os slams em São Paulo e só tinha eu da ABC lá. Não tinha só eu, assim, mas que, tipo, efetivamente falava, oi, eu sou do ABC Paulista, e levantava essa bandeira em todo slam. Só que eu ficava, tipo, mano, não é possível que só tem eu da ABC aqui, sendo que eu conheço um monte de poeta. Sarau do Tapete, Sarau da Consciência, o pessoal das batalhas, a galera, tipo, eu conheço muitos poetas na ABC. Eu pensava, não é possível que só tenha eu aqui. E aí eu tenho uma poesia que dá título ao meu livro também, que se chama Faísca da Revolução. E nessa poesia, eu falo assim, aí, pode avisar, no ABC tem poeta, nascida e criada no Zaire, nunca aprendi a ficar quieta. E aí, esse no ABC tem poeta, as pessoas começavam a responder quando eu recitava. Era um trecho da poesia. Você vai recitando em vários lugares, o pessoal vai pegando. E aí, esse no ABC tem poeta, eu ficava ouvindo quando eu recitava, eu falava, caraca, eu consigo imaginar as pessoas gritando isso, tipo, numa praça e tudo mais. E aí, dá vontade de trazer de volta o cenário do slam para o ABC. Eu crio o Slam ABC e aí a gente cria o grito do Slam ABC, que é arte bagunçando a cena, resistência é a meta. Aí eu falo, pode avisar, e a plateia responde, no ABC tem poeta. E aí esse grito é para começar as poesias, né? Para o pessoal ficar quieto, prestar atenção. É tipo um chamado, né? De paz ou de guerra. Depende de como você está no dia. E aí, esse no ABC tem poeta, então é o grito do Slam ABC, né? A resposta do público para começar a poesia. E aí, isso de no ABC tem poeta, a gente vai levando para todos os lugares. Então, quando o no ABC vai nas escolas, o no ABC tem poeta vira na escola X tem poeta, se eu estou em outro estado, se eu estou em outra cidade, se eu estou numa faculdade, vira... No fim das contas, todo lugar tem poeta. No todo lugar tem poeta, exato. E a gente chama o grito do Slam ABC e depois chama uma segunda versão com o nome do lugar para evocar, né, esse território, né, que aqui tem poeta e tem muito poeta. Porque, dito e feito, foram criados mais 3 slams já aqui no ABC, depois da criação do Slam ABC. O pessoal que correu o Slam ABC, que é do ABC, tá indo para outros lugares, tá começando a correr em São Paulo, tá começando. Então, tem poeta no ABC, só faltavam alguém avisar. Faltava alguém avisar. E aí estamos avisando e tá dando muito certo. Tá sendo bem legal. Ah, que legal. Nossa, muito legal. Muito bom ouvir isso e ficar curioso para conhecer mais sobre os slams aqui do ABC, né? E o Slam ABC em si mesmo. Muito bom. Todos os links para as coisas que a Milene está citando vão estar aqui embaixo, em algum lugar clicável na descrição. Vá lá acompanhar o trabalho dela. Por favor. A gente está encerrando agora nosso primeiro bloco aqui com a Milene e a gente já volta. A gente está aqui em mais uma temporada, mais uma rodada do Boteco Criativo. E a gente quer convidar vocês para assistir as outras. Você já procurou dentro do nosso canal? Acompanha lá, segue um pouquinho lá, desce um pouquinho, você vai encontrar lá a primeira rodada, a segunda rodada do Boteco Criativo. Nessas 2 rodadas a gente falou com pessoas incríveis também. E a gente quer deixar o convite aqui para vocês seguirem a gente também nas redes sociais, @boteco.criativo. Estamos de volta com o Boteco Criativo, hoje recebendo Milene. E Milene, eu precisava perguntar um pouco sobre o seu processo criativo. Das poesias, Como que é esse momento de sentar para escrever? Se é que você senta para escrever. Às vezes não, porque não tenho muito tempo, né? Eu acho... eu dou oficinas também de escrita, né? De elaboração textual, partindo do teatro, da performance e tudo mais. E eu falo muito que o poeta, eu acho que se cria no imaginário criativo que o poeta é aquele ser místico que recebe um dom, assim, a gente senta na varanda e tem um café, uma coisa, e o vento bate na cabeça, você respira, enfim, os pássaros voando, quando, na verdade, você tá no corre. As poesias surgem num trem, surgem no ônibus, surge, às vezes, desse desconforto, às vezes você tá dormindo, acorda e fala, meu Deus do céu, eu preciso escrever sobre isso, às vezes você tá sentindo alguma coisa muito forte ali na hora e quer falar sobre. Então, os meus textos, eu tenho 2 processos criativos. O primeiro é quando eu quero falar sobre algo específico. Então, por exemplo, eu tenho um texto que se tornou muito viral, né, nos últimos meses, que se chama Pindorama.
É um texto que atingiu aí 60 M de visualizações nas redes sociais, que eu consegui contar, assim, mas foi 60M são milhões. 60 milhões? 60 milhões de visualizações. Que eu consegui contabilizar ali, né? De pessoas que reagiram, pessoas que compartilharam textos. Só nas minhas redes sociais tem 40 milhões. Tirando das outras redes que compartilharam, é muita gente que viu. E aí, esse texto, especificamente, que é o Pindorama, ele surge de uma vontade de falar sobre o Brasil originário, de uma forma que, pensada, eu atingisse o público infantil adolescente. Então, ele começa, na escola eu aprendi que quem descobriu... Então, geralmente, o público escolar vai abraçar isso, olhar e falar, nossa, na escola ela aprendeu quem descobriu o Brasil foi Cabral. E aí eu vou desenrolando sobre o processo de invasão e colonização e falando o nome de povos originários e tudo mais. Então, esse tipo de processo parte muito de uma pesquisa. Aí eu vou sentar, vou abrir meu computador, vou abrir os livros, vou pesquisar sobre temas, vou ver vídeo. No processo de Pindorama foi assim, assisti muitos vídeos, tava lendo Krenak na época, então... tava lendo A Vida Não É Útil de Krenak na época, então... Tava elucidando também coisas sobre pensamentos decoloniais, né? E aí, junto essa mistureba toda, eu vou sentar, vou organizar tópicos, e aí eu vou... No meu texto eu quero falar disso, 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 disso e disso. E aí, daí vem a rima. Então, existe essa escrita mais técnica também, que é eu pensando um tema, querendo falar sobre esse tema, e aí estudando para desenrolar. Porque a parte da rima, quando você escreve muito, ela vem... Não é natural, assim. Não dá pra dizer que é natural, porque não é um dom, mas é a prática, né? Quanto mais você faz uma coisa... Então você vai tendo vocabulário, e aí a parte de desenrolar a rima já não é a primeira coisa, né? Aí tem esse processo criativo e também tem o processo criativo do estou sentindo e só quero desabafar. Então, às vezes, passa alguma coisa por mim, assim, um sentimento. Às vezes eu quero escrever sobre amor, quero escrever sobre afeto, quero escrever sobre alguma coisa que me passou. E aí vem um processo mais tranquilo, assim, de eu ligar uma música, eu gosto de colocar música, assim, pra ouvir e fazer o papel como se eu estivesse desabafando, sabe? Só que aí pro poeta você desabafa rimando, né? Fazer o quê? A gente rima o tempo todo. Então, acho que tem esses dois processos dentro da minha escrita. O técnico, que é quando eu vou sentar para escrever e elaboro mesmo. E o mais livre, assim, que é quando eu só quero colocar para fora o que eu tô sentindo mesmo. Mas aí tem a coisa da multiartista, né? Uhum. Esse é o processo criativo com a poesia. Sim. O quanto o processo criativo com as outras linguagens é parecido com isso ou não? Eu acho que o meu eu poeta, ele abraça muito porque Seu né, eu a minha lírico. personalidade de poeta aí se destrincha, assim, isso é papo de terapia já, né? Mas, por exemplo, entendeu? Mas as minhas poesias, por exemplo, eu sou atriz e por ser atriz, a performance, o jeito performático de falar, tá muito em mim. Então, eu não consigo escrever um texto ou recitar um texto sem usar de recursos do teatro. De projeção vocal, de performance, de olhar no olho do público, de brincar com a sonoridade do texto. Então, o meu texto ele nunca vai ser... vou recitar ele do começo ao fim do mesmo jeito. Eu brinco com entonação. Eu sou palhaça também. E aí, dentro da palhaçaria, eu desenvolvo um trabalho também de poesia marginal. Então... Com a palhaça eu vou recitar de outro jeito, com o nariz, como que é fazer esse lance, misturar hip hop freestyle com a linguagem da palhaçaria, né? Que abraça tantos públicos diferentes. Então, dentro do processo criativo dramatúrgico, por exemplo, a premissa é a mesma. O que eu acho que eu preciso falar? O que se precisa falar? O que a gente quer dialogar aqui? Na direção, a mesma coisa. Quando eu dirigi recentemente com o Coletivo Rubra, que é um coletivo daqui do ABC Paulista, Amor em Olhos de Menina, que é uma peça que discute um pouco o cenário LGBT sáfico, né? De um relacionamento de duas adolescentes ali nos anos 90. E a premissa da direção foi qual é a mensagem que a gente quer passar para o público com a peça. Uma dramaturgia do Felipe Galisteu, é uma dramaturgia antiga, assim, mas quando ela chega na minha mão para uma direção feminina e LGBT, eu não descarto o que ele escreve, óbvio que não, mas a gente pega do que ele escreve aquilo que nós, mulheres LGBTs, queremos passar, já que a peça, querendo ou não, fala sobre a gente. Então, acho que dentro dos outros processos de multiartista também, das outras linguagens, vem muito desse desejo do que, não que eu, Milene, quero falar, mas que a gente precisa conversar agora, sabe? O que a gente precisa trabalhar.
Né? Sala de aula é a mesma fita. A gente tá lá dentro da sala de aula, tem os meus alunos, eles trazem demandas. Então, o que a gente precisa conversar? Eu dou aula de artes, mas o que dentro da minha aula de artes eu consigo trabalhar com você, sabe? A gente tá trabalhando Maio Laranja, que é um mês de prevenção ao abuso e exploração sexual adolescente. Então, aí eu vou trazer uma atividade que vai falar sobre isso. A gente vai conversar, a gente vai fazer um desenho. Na última aula, por exemplo, a gente estava falando sobre proteção e eu trago a ideia do patuá, que é um amuleto, né, de ancestralidade das matrizes africanas. E a gente está falando de proteção e aí eu vou te ensinar sobre patuás e vou te ensinar sobre ancestralidade enquanto você está fazendo. O patuá de uma das crianças foi um pote de batata frita? Foi! Porque eles tinham um biscuit e criatividade. O outro foi o Stitch? Foi também! Mas a premissa era, o que te protege? O que você sente que te faz se sentir protegido, assim. O afeto envolvido. Então, a gente trabalha muito identidade dentro de sala de aula. No meu primeiro mês de contato com arte e educação, das aulas que eu dou sempre é trabalhando identidade. Porque quem é você no mundo? O que você quer dizer pro mundo? Sabe? Só queria deixar um relato aqui, que é muito legal você falar isso do lugar do patuá, né? Tudo, porque eu sou um cara preto, né? Com meus 30 e poucos anos, que lá eu fui me entender como uma pessoa preta com uns 20 e poucos anos. Né? Dentro de uma família embranquecida, né? E embranquecente também, assim, né? E aí a gente... quando eu fui descobrir o que era patuá no teatro. Né? Então, acho que você falar disso, né? Para adolescentes ali, crianças, né? Tipo, e tratar desse universo... que apesar de ser uma coisa bem brasileira também, né, mas não é uma coisa de Casa Branca. Sim. Né? E aí eu acho muito legal isso, e pensar como as referências precisam ser empretecidas, enegrecidas, não sei que termo ficaria melhor nesse sentido, mas tipo, a gente tem que ter muito mais referência da nossa terra-mãe, né, ancestral. Nossa, total, porque é isso, né? Tem um provérbio indígena que o próprio Krenak coloca no livro, que é: se você não sabe quem você é e de onde você veio, não tem como saber para onde você vai. Então, não tem como eu chegar... Eu dou aula em territórios periféricos. Não tem como eu chegar lá na Fazenda da Juta, que é tipo uma grande favela ali da Zona Leste, ali no território de Sapopemba. Não tem como eu chegar lá e querer falar sobre vamos mudar o mundo, vamos fazer arte, você pode ser o que você quiser, se você não entende a importância de você correr atrás do teu ali naquele território. Tá ligado? Tipo, na frente de onde eu dava aula, tinha uma boca de fumo, tá ligado? Mas na frente, minhas aulas fediam a um verde assim, que era uma coisa terrível. E as crianças... tá ligado? E as crianças sabem daquilo. Não tem como chegar e ignorar a existência do que é da realidade delas. Elas sabem onde comprar e sabem onde vender. Então, não tem como eu chegar ali e ignorar todos esses fatores e querer fazer uma arte hiper tilelê, falando, vamos aqui, aula de teatro, caminhe pelo espaço e sem entender e trazer, tipo, a gente caminha muito pelo espaço, uma coisa que ator faz é andar, viu? Mas a gente caminha e faz as coisas do teatro, mas a gente sempre traz... E eu sempre trago nas minhas oficinas o conceito identitário territorial, que é, a gente é daqui, a gente está falando desse território, então os nossos cursos vão sair desse território e não dá pra gente ignorar isso. Desculpa se você quer ignorar, desculpa se você quer fingir que você não é daqui, mas a gente vai ter que falar sobre isso, porque eu acho que se a gente entende a importância de onde a gente está, e aí dizendo também enquanto uma artista periférica, se a gente entende a importância da arte, do trabalho que a gente faz, independente se é artístico ou não, de onde a gente está, dá muito mais direcionamento pra onde você quer ir, porque você não esquece de onde você veio, tá ligado? Que aí você sabe se tem alguma coisa pra lutar também, pra além do eu, né? Você tem um território ali, uma fita. E o que me chama muita atenção em todas as histórias que você conta é sempre da preocupação de com quem eu estou falando, né? Eu acho que talvez seja uma marca da oralidade, da produção literária oral, que... a pessoa que está na sua frente, com quem você está falando, é muito considerada no processo, né? Muito. Total. É isso, né? É que eu acho que esse pensamento social, tão ideológico também, né? Vem muito de uma consciência de classe, tá ligado? Eu acho que a gente perde muito quando a gente não dialoga. Muito, assim, tipo...
Eu posso chegar aqui e trazer uma arte impositiva e falar que isso é isso e eu sou essa artista e me engula se quiser. Eu poderia. Meio que às vezes a gente faz isso também. A gente tem um processo criativo e traz uma arte e coloca. Mas me preocupa... Às vezes demandam isso da gente. Né? Demandam. Esse processo de, você precisa entregar X coisa até X dia, faça uma poesia sobre tal coisa. Acontece. Não dá pra gente ignorar esse fato também. Mas acho que por trabalhar com criança e adolescente... eu entendo muito a importância do ser didático. Eu acho que eu ouvi muito nos últimos anos, principalmente alguns movimentos, eu não quero ser didático, eu não quero ter que explicar. E aí eu já parto do lugar do... Eu acho que a gente precisa ser didático, sim. Eu acho que às vezes precisa explicar o óbvio. O óbvio, ele é óbvio pra mim por algum motivo. Por que não é óbvio pra outra pessoa? Então, acho que por trabalhar com criança e adolescente, você entende que o óbvio, ele nunca é óbvio, tá ligado? Ele não é. Alguma coisa que é muito objetiva pra você, você fala... Por exemplo, quando eu vou trabalhar sobre antirracismo. Para uma criança preta, sendo uma mulher preta também, eu sentia falta de referências, tá ligado? De olhar assim e falar... alguém que chegasse em mim e falasse, seu cabelo é lindo, por exemplo. E aí, quando eu chego numa sala e eu olho pra menina e falo, não, tá tipo assim, cor de pele. Eu vou dar aula pros meus alunos e, Tim, empresta cor de pele, eu entrego marrom. Aí a criança fica olhando com a minha cara assim, eu falo, ué, mas não é cor de pele também? Aí você fala, não, Milene, é óbvio que é cor de pele, que a gente tem uma diversidade de pele, mas às vezes no imaginário daquela criança não é. E às vezes ela tá reproduzindo um racismo ali, uma atitude racista, que não é porque ela... É porque alguém precisa falar, tá ligado? Óbvio, tem gente mau caráter e, enfim, a gente não vai entrar nesse aspecto, mas dentro da minha arte, e aí dentro da minha preocupação enquanto artista, esse didatismo de explicar 1 mais 1, 2, explicar que a gente sofre o que a gente sofre hoje em dia porque teve um ambiente colonizador lá atrás, pra mim faz muito sentido, porque tem gente que, por mais que pareça muito falado, é falado dentro de um nicho, às vezes em outros nem acessa. E aí essa criança que pediu cor de pele pra mim e queria receber um salmão, vai lá e falar... Depois pra outra amiga, que vai pedir a cor de pele, falar, que cor de pele que você quer? Que tem marrom, tem bege, tem esse. Então, ela vai reproduzir. E aí é onde você vai ganhando ali na base, sabe? Acho que por isso tem essa preocupação, assim. E que acho que é muito uma empáfia do meio acadêmico, principalmente, assim, mas de modo geral, pra qualquer pessoa que acho que acaba avançando um pouquinho nos estudos, que começa a achar que todo mundo entende de tudo, né? E às vezes o óbvio deixa de ser... Se torna uma coisa de, eu não vou falar o óbvio pra pessoa, né? Entendeu? Até, as pessoas podem até falar meio com uma arrogância, assim, gente, eu não vou falar o óbvio, né? Tipo, cara, não... Eu peço licença porque eu vou falar o óbvio sim. E o óbvio é, você que está nos ouvindo, se inscreva no canal, curta, Entendeu? comente, compartilhe, porque no fim das contas esse aqui é o nosso trabalho, é o trabalho da Milene, e a sua maneira de nos apoiar é através dessa interação nas redes sociais, é através desse engajamento. Então você tem aí o tempo de fazer tudo isso e nós voltamos já já, depois de um breve intervalo com mais da Milene no Boteco Criativo. O que você procura? Estúdio totalmente equipado, podcast, cinema com câmeras Full HD, 4K, lives, stream, música, show, a IQ Produções. Tem o que você quer para o sucesso do seu evento. E isso, conte conosco, entre em contato www.aiqproduções.com. Estamos aqui de volta para o terceiro bloco com a maravilhosa Milene. Salve, salve. Que veio falar pra gente sobre o slam do ABC. E a gente queria saber um pouquinho mais aí, né? Como tem sido a recepção do slam ABC, assim? Que tipo de público participa do slam com você? Olha, a recepção vem sendo mágica, assim, e arrisco dizer mágica, porque quando você tem um projeto na sua cabeça, você imagina, sei lá, vai aparecer uma quantidade de pessoas, tudo mais. Mas eu executo um trabalho dentro das escolas, né? Tudo isso que eu tô falando de arte e poesia, de explicar as batalhas, eu vou para dentro das escolas. E aí, do 6º até o 3º ano do ensino médio, a gente atende, assim, 900 mil alunos por escola, sempre, toda a participação que eu tenho. E levo o Slam ABC. Então, a gente tem, no público do Slam ABC, uma quantidade muito grande de poetas que vêm das escolas.
Eu brinco com o pessoal do Zaira 7, eu fui dar uma oficina lá e os professores já desistiram de tentar passar trabalho, prova na terceira, quinta do mês, porque sabe que os alunos lá vão faltar. Então virou meio um ponto facultativo dentro da escola, tá ligado? O pessoal já não passa mais ali tanta prova, atividade, porque sabe que toda terceira, quinta-feira do mês os alunos não vão pra lá, eles vão pra Islã ABC. Então é uma coisa que os professores sabem, o pessoal do Olavo, de outras escolas que eu já fui, assim, que às vezes libera os alunos, incentiva eles a irem, porque, pô, a gente tem, na última edição, a gente teve 180 pessoas ali na Praça do Relógio, em Mauá, uma quinta-feira à noite, pra ouvir poesia. E isso, assim, e eu falando 180 pessoas fixas, tirando o que circulou, que passou, viu os 3 poesias e saiu, aí eu não consigo contar. Mas, assim, praça lotada, lotada, lotada. E é uma praça que você passa ali pra Praça do Relógio em Mauá, qualquer outro dia de semana, você olha e fala, nossa, que capenguinha, não tem nada, nada acontece. É esse o sentimento, bem, de passar ali na Praça do Relógio. Sim, mas aí, nas quintas do Islã ABC, lotado. E é o pessoal da Marabras que sai, o pessoal sai do trabalho, então a gente tem esses públicos, né? Tem um público que sai da escola, ou que falta na escola, os professores já sabem, peço desculpa aí a todos os professores, mas vocês sabem que seus alunos vão faltar, e vocês permitem. Mas assim, São Paulo, Minas Gerais e Paraíba, no pódio, assim, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, a gente tem gente que vem do ABC inteiro, tem gente que vem das escolas, tem gente vindo do Brasil pro Islã ABC. Então é muito louco isso pra mim. Islã ABC é uma antena fincada ali na Praça do Relógio. Total, assim, de poesia, de artes no geral, assim. É muito legal ver a amplitude que tá tendo. Eu arrisco dizer que se a gente fizesse de final de semana, talvez a gente tivesse até mais público, assim, né? Porque quinta-feira à noite a gente sabe que tem gente que estuda, gente que trabalha, então vira um horário ali meio complicado. Mas, ao mesmo tempo, vira um objeto de desejo também. A gente vê que as pessoas querem ir ao Islã ABC e têm vontade de conhecer. Querem ter uma quinta-feira à noite livre para estar ali. Quando libera a quinta-feira, vai ter folga no trabalho. Às vezes muda a folga para estar naquela quinta. Então, como a gente criou um ambiente muito coletivo ali, que não é sobre mim, assim, sabe? Tipo, não é porque a Milene organiza, porque não é sobre o meu público, é sobre o que a gente está organizando ali. E que virou tão coletivo, tão das pessoas, que a gente já não precisa chamar público, a galera vem. E aí é muito, muito positivo. Então, que legal. Mó legal. Pensando assim nos espaços que você, né, leva poesia, onde o Islã está entrando com todo o seu trabalho, né? O que você percebe de transformação, tanto para essas pessoas que vão lá assistir, quanto para as pessoas que participam, na vida dos alunos que você trabalha com o Islã nas escolas, né? Eu acho que o Islã, por ser um ambiente muito democrático, todo mundo tem 3 minutos para falar, independente de quem você é ou de onde você vem, você tem 3 minutos para falar, se torna um ambiente de, como eu posso dizer, se torna uma vitrine, uma possibilidade de outras pessoas te escutarem. Quando a gente está lá na praça, é muito comum que moradores de rua que rimem vão lá e façam poesia. Que legal. E são ouvidos por 3 minutos. E aí essas pessoas se sentem vistas dentro da escola. A gente teve Mano, essa história, eu fico muito feliz. A gente foi numa escola no Olavo, faz umas 2 semanas. E aí, toda vez que eu vou propor o Islã ABC, eu falo assim, eu explico o que é o Islã. E eu falo, tá, mas vocês querem ver o que é Islã? Vamos tentar fazer aqui uma demonstração? Eu escolho lá 5 jurados, vou lá, recito. E aí, convido poetas, tipo, mas eu sei que eu não sou a única poeta aqui, eu sei que tem outros poetas aqui, vem recitar. E aí sempre vem 1, 2, que tem ali uma poesia no celular, e agora tá proibido o uso do celular nas escolas, mas a gente sempre olha pro professor e fala, professor, é o pedagógico eles usarem o celular agora, deixa eu pegar o bloco de notas ali, e aí sempre vem. Na última escola teve um, no Olavo, né, que... Teve 2, né? Um no Olavo, que era um menino que ele tem autismo, não lembro qual é o grau ali de suporte, mas ele foi e recitou. E não é que ele recitou, ele performou improvisadinho. Ele 3 minutos e fez. Todo mundo aplaudiu e tal, sei lá o quê. Cato de lado assim, professora chorando. Aí eu vou falar com ela, Milene, ele não fala em sala. Não abre a boca pra falar. E falou aqui, todo mundo ouviu e aplaudiu e pá. Aí um outro menino também, numa outra escola que eu fui, sempre esse discurso, professores. Nossa, esse aluno não presta atenção em aula nenhuma. Esse aluno não faz nada. E aí, o menino foi lá e lançou-lhe uma rimona improvisada.
falando assim sobre as vivências dele, aí eu cato de lado a professora chorando, cato do outro professor com uma cara embasbacada, assim, e aí a Slam Master fica feliz demais. Então, eu acho que... E aí, na escola que eu fui, numa escola que eu fui em Carapicuíba, o professor de história me mandou uma mensagem falando que ele nunca tinha visto. Mandou no WhatsApp essa mensagem, e a Tonhona chorando daqui a pouco. Mas mandou uma mensagem falando que naquela semana que eu fui, ele nunca tinha visto a escola fazendo tanta poesia como eles tinham feito. Assim, os alunos estavam tipo, fazendo pequenos saraus entre si, recitando, fazendo o grito do Slam ABC, só que trazendo o nome da escola, né? Então, tipo, eu faço o grito do Slam ABC e falo, pode avisar, tal escola tem poeta. E aí ele falou que tava insuportável, que do meio das aulas um puxava e todo mundo respondia. Mas que insuportável no sentido bom, assim. Mas acho que o ambiente de transformação que o Slam traz, esse ambiente de todo mundo se sentir protagonista da própria história, tá ligado? Das próprias vivências. Então, tipo, se sentir visto, sabe? Visto não no lugar envaidecedor, mas no lugar de, porra, alguém tá me ouvindo falar. Que louco. Então, dentro da praça tem esse ambiente ali, né, local, os trabalhadores, o pessoal passando ali, fala, eu tenho texto para restar, me dá... Aí vem, aí as pessoas ali que estão em condição, dentro das escolas, sempre os alunos problema, que o pessoal, esse aluno aí não dá nada, esse aluno aí só quer bagunça, tal, sempre é esses que vem restar. Que a gente cata assim no laço e fala, é artista, só não sabia ainda, agora descobriu. Então, é meio esse ambiente, assim, é sempre muito louco. Mó legal. Legal. E tem alguma história muito emocionante, assim, além dessa que você falou do aluno, né, autista que foi lá e recitou e você viu a transformação que te emocionou aí de todo esse processo? Tem mais alguma muito emocionante, assim, que você gostaria de compartilhar com a gente? Eu acho que todas são, assim, nesse sentido, mas tem uma coisa que me emocionou muito umas 2 edições atrás do Slam ABC, até no anterior, que é, como eu disse, muita gente de escola vem, né? E... se eu chorar, é culpa de vocês. Mas, assim, é muito louco que... Olha, se a Milene chorar, todo mundo comenta aí embaixo, Milene maravilhosa, por expressar esses sentimentos. Não é pra ninguém colocar a Milene chorona. Por favor. Mas se colocar também, a gente passa aquele pano. Tudo bem. Mas, tipo assim, na última... penúltima edição do Slam ABC, sem ser a última anterior, minha irmã me ajuda ali a organizar o Slam ABC. Ela tem 14 anos agora, e aí ela tá comemorando horrores porque conseguiu escrever a primeira poesia dela. Isso pra mim já é um grande trunfo emocionante. Mas ela chegou em mim falando, uma poeta que é uma poeta lá da cidade de Mó, chegou nela falando que queria fazer uma surpresa pra ficante dela até na época, né? De pedido de namoro, assim, né? E aí queria fazer isso no Slam ABC. E aí eu olhei e falei, vamos fazer. Com certeza, vamos fazer. E aí, ok. E a gente sabe que a gente vive num país hiper homofóbico, hiper racista e hiper muitas coisas. A gente sabe disso. Só que aí, elas são de escola também, né? Elas têm 16 anos, se não me engano, as duas. 15, 16. E aí a menina me escreve no final, antes da gente anunciar o vencedor. Falei que eu ia chamar ali uma pessoa que queria recitar uma poesia, que me pediu. E aí ela me pede pra soltar Lineker, pra colocar de fundo, o Veludo Marrom tocando. E aí ela começa a recitar um texto lindo, saca ali uma rosa branca do bolso e pede a atual namorada dela, né, em namoro. E ali foi muito simbólico, porque elas foram meninas que surgiram desse trabalho da escola, né? Deu ir lá na escola delas, e elas, existe Slam, elas irem no Slam ABC e frequentarem, e outros amigos da escola também. E aí vão em todas as edições, recitam. Mas ali eu acho que se fez... É uma das histórias, assim, que eu consigo lembrar agora, mas é que é recente e me pega, assim. Tipo assim, tocando Lineker, eu vendo aquele pedido acontecendo, aí você olhava ao redor. Os tiozinhos chorando, as tias chorando, o pessoal que tava passando na praça parando. E sei lá, parecia que era um momento de... Tipo, olha só, nem tudo tá perdido, a gente ainda consegue amar em espaços públicos. E aí eu acho que isso é muito emocionante. É de encher o coração de esperança mesmo. E Não é? com essa esperança, esse coração cheio de amor, a gente encerra o nosso terceiro bloco. Já, olha só. Rapidinho aqui, com todo esse carinho, esse amor, né, que vai enchendo a gente aqui. E esse papo gostoso ainda, falando de poesia, né? De Tá poesia vendo? aqui no subúrbio, né? Nas cidades aqui, ao redor da capital. E a gente vai agora dar uma pausinha, já a gente volta no nosso quarto bloco. Comenta. Deixa comentário, deixa aí. Poesia no ABC. Em que cidade você tá? Na sua cidade tem poeta? Tem que ter, por favor. Se não tem, chama a gente pra avisar. Que tem, com certeza.
Na Alvorada Cultural, arte, cultura e educação se encontram e estamos sempre criando. Em 2025 já escrevemos o roteiro Família Mais Um. Você assiste a essa nova temporada do Boteco Criativo. Teremos estreia do espetáculo solo Café com Leite, nova circulação de Proibiram Amanhã e outras drogas menos intensas. Lara e o Pássaro circula pelo interior e litoral de São Paulo. Alvorada é isso, um movimento vivo. Acompanhe e faça parte dessa rede criativa. Olá, olá, vocês aí de casa! Estamos começando o quarto e último bloco desse Boteco Criativo e estamos aqui com Milene e eu queria falar de negócios nesse quarto bloco. Negócios. Olha só. Porque a gente vê as movimentações, acompanha as suas redes e tudo mais, e a gente percebeu que lá você tá com 600 mil seguidores. Eu tô com... Aumentou. Aumentou. Uau. Atualizações. Estou com 994 mil seguidores no TikTok. Uhul. E 358 no Instagram. Olha só, que temos aí uma... 358 mil, né? 358 mil seguidores lá no Instagram. Como que foi construir essa tamanha presença online? É algo que nem eu entendo, sendo honesta, assim. Porque quando eu comecei a criar conteúdo pra internet, foi com poesia. E eu sou teimosa. Então, eu crio conteúdo pra internet desde 2019. E desde 2019, o único tipo de vídeo que eu posto no meu perfil é poesia. Claro, a gente tem ali alguns vídeos ou outros que surgem falando sobre outros temas, uma publicidade aqui, outra assim, mas se for ver, 90% do meu conteúdo é poesia. Então, eu virei no imaginário coletivo das pessoas que me conhecem ou que não me conhecem. Até quem não me segue, mas já viu algum vídeo meu, é a poeta da internet, a poeta, poeta, Milene, poeta. Porque eu só faço isso, entendeu? Não é só, né? É bastante coisa, mas assim, eu sempre tive essa teimosia de eu vou fazer virar com isso aqui. Não vou me render para outro tipo de conteúdo, não vou fazer uma coisa que eu não sou, não. Vai ser com poesia. Vai demorar? Pode demorar, mas vai ser com poesia. E isso eu tinha essa ideia quando eu tinha 17, né? 17? 2019? 17. Eu tinha 17 em 2019, então... De 2019 pra cá, 2019, aí 20, 21, 22, 23, 24. 2021 eu comecei a criar no TikTok. 21, 22, 23, 24. Agora que eu tô começando a, tipo assim, crescer de fato. Até setembro do ano passado eu tinha 70 mil seguidores no Instagram. Agora eu tô com 358. Então o bagulho, tipo, quadruplicou praticamente, saca? De menos de um semestre pra cá. Então vem sendo bem recente, assim, essa crescente, assim, né? Das pessoas me reconhecerem mais. Mas, ao mesmo tempo, vem de um ambiente de muita teimosia. Vai demorar, pode demorar, mas vai ser com isso aqui. Legal. Tá ligado? Porque desde o primeiro vídeo que viralizou, lá em 2021, eu vi possibilidade no bagulho, tá ligado? De pensar, poxa... Porque a grande criação, e acho que poucas pessoas sabem disso, eu vi um vídeo de uma poeta que se chama Gabisteca, Gabriela Araújo, que é uma poeta que eu admiro muito, assim, que cria também conteúdo pra internet, mas mais humorístico. Aí, ela posta uma poesia e eu fico feliz demais. Gosto muito do conteúdo dela. E aí, em 2021, eu vi um comentário no vídeo dela falando: nossa, eu nunca vi alguém que misturasse teatro e poesia aqui na internet. Eu fiz assim, naquele comentário. Eu olhei e falei: você nunca viu? E aí, quando eu parei pra me tocar, eu falei: verdade, é um nicho pouco explorado aqui na internet. Pessoas que criam conteúdo, pensando conteúdo vídeo, poesia frontal, no TikTok pra isso. Então, teve uma estratégia no começo, tipo, vamos ver se dá? Mas aí deu. E aí eu fiquei, eita, deu, né? Deu! E as pessoas viram. Então é meio, tipo assim, nunca foi muito planejado. Na verdade, não é até hoje, assim, sabe? Lógico, tem manhas que você pega na internet de criação, você já vai sabendo como trabalhar melhor, mas... Qual foi uma manha que você ficou muito feliz de ter sacado? E que, inclusive, você pode ensinar pro Boteco Criativo e pra Alvorada Cultural. A gente entender que a internet é um ambiente de comunicação direta. E que a retenção de público, hoje em dia, ela é difícil. Porque a gente tem, tipo assim, antes a gente tinha o YouTube e as pessoas viam vídeos no YouTube de 40, 30, 45 minutos. Não que não vejam hoje em dia, mas a gente tem um público que vê, sabe? Ficou mais nichado, menos do que era antes.
quando você vai pegando esse novo meio de fazer, você vai pegando uma velocidade do que você vai falando e, tipo, da ideia. Então, eu entendo que se eu pegar meu celular e colocar aqui na minha frente, começar a falar com ele olhando pra câmera, é como se eu estivesse conversando com você. E eu vou te falando muita coisa ao mesmo tempo pra você ver que eu tô falando com você. Então, isso de tratar a internet como um espaço de diálogo mesmo, é uma coisa que às vezes se perde, assim, porque se tem uma tela e algum vira um pouco artificial, não tem. Então, uma das manhas que eu peguei foi isso, assim, de entender a internet, ali, o espaço de criação de conteúdo, como um espaço de diálogo, sabe? Tô conversando com alguém, tô fazendo poesia e vai sendo simples, assim. Eu pego, grande parte dos meus vídeos é isso. Eu pego meu celular, coloco ali no tripé, apoio numa janela, sei lá, onde eu tô, e lanço de texto. E falando com as pessoas. E aí eu vou pro story, e aí eu vou estar conversando com a galera. Então, esse lugar de proximidade, assim, quem me tromba na rua, quem me segue na internet, comenta, tipo, nossa, que legal encontrar você. Pô, tô no trem. Assim, eu tô lá no trem, tô no ônibus. Não tem aquela ideia do influencer que não existe, que a pessoa só existe na internet e não tá lá. Não, você vai me encontrar na maioria dos lugares que me encontra. No trem, tô andando na rua, tô no ônibus, tô nos lugares, tô na praça, tô na escola. O pessoal que me segue das escolas, meu Deus, você tá na minha escola, como assim você tá na minha escola? E tipo, que legal que a gente consegue criar esse espaço, sabe? Então, acho que é uma manha, assim, de humanizar o espaço da internet, entender que as pessoas que te seguem, se você tem 2 comentários, são 2 pessoas que pararam um momento ali para comentar. Se tem 1000 comentários, tem 1000 pessoas que pararam ali. Se tem 200 visualizações, bota 200 pessoas correndo atrás de você na rua. Se tem 200 seguidores, é pouco, mas bota 200 pessoas correndo atrás de você na rua. Uma sala. É uma sala, é muita gente. E eu acho que se perde isso, assim, sabe? Com esse lance de entender só o número. Não, é muita... Tipo, agora que eu atingi esse público que eu tenho, eu não tenho dimensão. Tem quantos no TikTok? 994 mil. Já tem mais pessoas no TikTok do que pessoas na cidade de Santo André. Tem... E aí, bota essa galera... Não sei o que é isso. Numa cidade. É uma não faço cidade ideia do que é isso. Seguindo. Não faço ideia do que é isso. Eu acho uma coisa meio Walking Dead, você fica um pouco assustado. Imagina, é muito louco. Mas é isso, são 994 mil pessoas. Cada uma tem um nome, um RG, um CPF, uma história, um motivo por que clicou em seguir. Então... são humanizadas, não é... Aí por isso que não vai subir pra cá. Essa humanização é fundamental em tempos onde tudo vira número, né? Pra justamente seguir lá pro joguinho do felino. Entendeu? Que faz o RAR. A gente não divulga. Eu queria falar um pouquinho de números ainda, viu? Porque, no final das contas, a gente tem muitos pudores para falar, né? Sobre dinheiro, por exemplo. Mas eu fico super curioso para entender como se monetiza uma redes sociais com esse tamanho, mas mais especificamente como se monetiza o ofício de ser poeta. Como que você lida com isso? Eu não imaginava também que era tão possível monetizar. Porque, assim, hoje em dia, eu falo nas escolas que eu vou, eu falo nos lugares, assim, o que tá pagando minhas contas, não só as minhas, as contas lá de casa, é a minha poesia. E aí, espaços de monetização é muito louco, porque, pô, viver de arte no Brasil, ponto, é difícil. Qualquer arte que você vai fazer, é difícil. Porque você precisa colocar nas pessoas que consomem sua arte que elas precisam da sua arte. A pessoa me vê série todo dia, escuta música todo dia, vai pagar o raio do artista que tá fazendo música, que tá atuando na sua série, não quer pagar. Então, você precisa colocar no imaginário dessas pessoas que a gente não vive pelo tipo... eu amo fazer arte, que delícia fazer arte. Não, é meu trabalho fazer arte. Então, por exemplo, nas escolas, um jeito de monetizar eu sou autora, eu tenho meu livro publicado, Faísca da Revolução. Então, toda escola que eu vou, eu peço mínimo de compra 3 livros. Por que mínimo de compra 3 livros? Eu poderia pedir só ajuda de custo de R$150, porque cada livro custa 50, poderia. Mas se eu peço 3 livros, esses livros vão para acervo da escola, vão ficar com os professores, vai sortear para um aluno. Então, eu coloco minha arte ali dentro. E aí, você já tem, eu entrei na escola, saí, meu livro continua ali. Então, por exemplo, essa é uma forma. Os meus livros, que hoje em dia, com a venda deles, eu também consigo monetizar de alguma forma. Contratação direta. Então, vão ter eventos que vão ter poesia, a gente precisa de alguém para recitar. Ter ganhado o Slam SP ajuda um pouco nesse sentido, de contratar as oficinas. E, a campeã estadual de poesia tá vindo aqui. E aí vai. Aí, com a internet, por exemplo, dentro da internet, monetiza. TikTok, monetiza. Publicidade, monetiza. Só que
é instável. Tem mês que você vai ter um vídeo que vai viralizar muito e que vai te trazer uma grana da hora. Tem mês que você não vai conseguir fazer uma grana da hora, porque o algoritmo faz isso. E aí, o que você faz para não depender disso? Você direciona o trabalho. Então, por exemplo, eu trabalho dentro da internet, mas é através da internet que as pessoas me conhecem e vão me chamar para uma escola, vão me contratar para uma oficina, vão me contratar para ser MC de algum show, para fazer uma participação em alguma batalha. Então, usar da rede, tipo assim... Não depender da rede para monetizar a rede. Tipo, a rede vai me monetizar, é uma grana que vai entrar e que a gente vai receber e vai acolher com todo carinho, porque vai pagar as contas, com certeza. Mas o que essa rede também consegue me direcionar para outras pessoas que estão me vendo, que consigam me contratar também. Então, esses vários campos, assim. E tem espaço também para o público direto, né? Porque, por exemplo, só queria perguntar de uma coisa recente que eu vi nas suas redes, que era uma campanha de financiamento coletivo para levar um grupo de poetas daqui do estado de São Paulo para... O Acre, a gente vai para o mês que Acre. vem. Uau. Conseguimos, olha só, a gente conseguiu fazer isso, a gente levantou a campanha para que as pessoas doassem R$1 na nossa vaquinha, porque a gente precisava de R$6.500 para comprar as passagens. Era o valor que a gente tinha para ir, né? E esse festival, ele custeia a hospedagem, custeia a alimentação, o translado local, mas as passagens não, porque é um festival independente. Eu fui ano passado, e aí fui campeã desse festival também, foi uma experiência muito legal. Foi muito legal. E aí, fui ano passado e esse ano eles selecionaram 4 poetas de São Paulo. Então, o que a gente cria de estratégia? Se eu te pedir R$1 agora, é muito difícil você não me dar. Muito difícil. Às vezes você vai pensar, olhar e falar, nossa, eu não tenho R$1, mas eu tenho 2, eu tenho 3. Não, consigo dar 10. Consigo dar 50. Qual foi? Tipo assim. Mas R$1 foi a ideia de... Eu tenho os meus seguidores, você tem os seus, tem os seus, tem os seus. As pessoas estão vendo a gente. Então, a gente vai pedir R$1 para cada para ver se a gente consegue levantar esses 6.500. E a gente fez a campanha, levantou ali. Conseguimos levantar de campanha coletiva R$5.500. Faltava 1.000. Foi em 3 semanas a gente conseguiu levantar, né? Com essa campanha. E aí, o MC Daniel, que é um MC aí do mundo do funk, viu a campanha e ajudou a gente com 1.000. Deu R$1.000 direto pra gente, a gente divulgou isso também. E aí, com o dinheiro que ele mandou, no momento que caiu o Pix na minha conta, a gente já comprou a passagem, já reservou. Então, esse é o grande lance da humanização, assim, de tipo... Você não vê a gente como um imaginário, a gente não existe na tela. Sabe que a gente tá no corre da rua. E que é isso, eu tenho um monte de seguidor? Tenho. Mas eu número de seguidores, se número de seguidor significasse número em conta bancária, meu filho, eu tava feita. Mas não é o caso. Eu sou Cada artista. um dos seus seguidores te desse R$1. Feita, mas uma galera deu e pelo menos a gente vai competir lá no Acre, então deu tudo certo. A gente ficou muito feliz, assim, foi muito especial. Então é isso, a gente cria essa relação direta. As pessoas... A gente fica com um quentinho muito grande no coração só de ouvir a história. Viajo dia 24 de junho. Uau, 24 de legal. junho, estamos lá pra Não, competir. e de saber desse lugar dessa humanização, né? De utilizar as redes, que se torna um lugar tão desumanizado, às vezes, né? Sim. Mas para transformar em poesia, né? E humanizar. Que sensacional. Então, a gente deixa aí o convite para vocês seguirem a Milene nas redes dela, né? E pedir para vocês seguirem também, por favor, aqui o Boteco Criativo. E no @Boteco Criativo também no Instagram, no @alvorada.cultural. E se inscrever no nosso canal. E Por favor. As redes multiplicam coisas, né? E transformam aí universos. Sim, no final das contas, a arte, a cultura é sobre reunir pessoas, né? Seja reunir as pessoas lá na Praça do Relógio, seja reunir as pessoas aqui nesse espaço virtual muito ilustre. E que está chegando ao fim. Não acredito. Não acredito. Mas para a gente encerrar, a gente queria chamar mais um brinde, antes de mais nada, e perguntar: podemos brindar a um desejo seu para o futuro? Podemos brindar a um desejo meu pro futuro. E olha a que só. desejo seu para o futuro nós brindamos? Meu desejo pro futuro é que todos os artistas sejam artistas de forma livre, que possam viver disso e que a gente seja ponte de transformação em todos os espaços que a gente esteja, para que outras pessoas também, como a gente tem aquela frase famosa, né? Eu não quero ser a primeira, eu só quero abrir caminhos. Então, que a gente consiga, com a nossa arte, ter caminhos abertos aí para todo artista que está assistindo esse episódio e queira ser artista. Existe possibilidade, se não existe, a gente faz existir. Show? Um brinde
Um brinde. Aos caminhos abertos. Aos caminhos E o abertos. Boteco Criativo volta em breve, nesse mesmo lugar, nesse mesmo Nesse canal, mesmo no qual boteco. você vai se inscrever, no qual você vai curtir. E estamos juntos. Um beijo, um abraço. Beijo, família. Segue nas redes sociais. @EuSouMilene, segue geral lá. E eu queria aproveitar, né? Não sei né, se você queria deixar aqui depois do nosso brinde alguma poesia pra gente. Deus, a gente pode ter uma poesia? Por favor. Tá bom, Então, pode ser. Vamos lá, vamos brinde. brindar, descer e você desse uma poesia pra gente, por favor. Poeta nasceu pra falar de amor. Do mesmo amor que se alimentou do meu nome. Mas se amor é alimento pra poesia, eu juro que às vezes prefiro morrer de fome. Poeta nasceu pra falar de amor, do mesmo amor que me rejeita. Só que amor não chega na periferia, muito menos pra mim na preta, vivendo de migalhas, vomitando livros que vão ser comidos como pão que o diabo amassou. De palavra bonita ninguém vive, falta dinheiro no bolso do poeta amador. Tem olhos que passam pela minha arte, mas não passa por mim. E eu bebo cada dose desses olhares como quem bebe uma dose de gin, que o álcool queime minha garganta, a ponto que eu cuspa fogo no que eu escrever. Na minha carteira de motorista, certidão de nascimento, CPF, RG, poetas morrem de fome. Porque se eu te perguntar meu nome, você vai conseguir dizer? Vai, olha pra mim e fala meu nome, finge que eu sou humana pelo menos por hoje, finge que eu também tenho uma casa pra voltar, uma dívida pra quitar, finge que eu não sobrevivo do prazer de recitar, finge que você valoriza meu verso, que você quer ver meu progresso pra que eu chegue no lugar que você mesmo projetou. Poetas não morrem de fome se trocam uma poesia por um diploma de doutor, só que eu quero ser doutora e poeta, mas eu também quero que enxerguem o artista como uma pessoa completa e não só como aquele que só serve pra te entreter. Diz pra mim, artista, você trabalha com o quê? Diz pra mim, você trabalha com o quê? A resposta até surge, mas o sentimento me engasga, a poesia me rasga, deixa o meu corpo dizer por mim onde só minha voz não basta, onde me falta palavra, onde a lógica se quebra, onde meu sentimento falha e minha raiva dilacera. Eu respondo com o que eu trabalho, eu recito na contramão desse sistema falho, faço parte da base que movimenta a nação para que possamos usar a palavra como arma contra a repressão e para que possamos recitar nosso sentimento para além da dor, para que sejamos pagos com a mesma valia que paga um procurador, para que sejamos recebidos pela porta da frente e nenhum artista morra nas garras desse sistema negligente que mata, afoga, sufoca o trabalho, para que parem de enxergar minha arte como hobby e que finalmente percebam que o que geral chama de vagabundagem eu chamo de corre. Estamos sobrevivendo dessa arte, mas vai chegar a hora de viver, que todo artista seja valorizado em vida e não só depois que morrer. Olha pra mim e fala meu nome, eu finalmente respondo, eu trabalho, no sentido contrário dessa dor que nos consome. Você trabalha pra quê? Responde, você trabalha pra quê? Porque eu trabalho pra que nenhum artista nunca mais morra de fome. Uou! E é isso. Poesia. A terceira rodada do Boteco Criativo foi realizada com o apoio da Secretaria de Cultura de Mauá, por meio da Lei Aldir Blanc.